Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer o comparativo aqui do Poco F6 com o Poco F6 Pro. E é óbvio que o Poco F6 Pro é a melhor opção, porque afinal ele é Pro. Só que a verdade é que não é tão óbvio assim, ele não é melhor em tudo como o nome indicaria, porque se uma coisa é Pro, é o baseline mais alguma coisa, mas não é assim não. E antes de começar, essa mesa aqui eu tentei organizar do meu jeito, aí aquele menino foi lá e mexeu. Então eu vou deixar no estado original, o vídeo é meu, vai ficar do jeito que eu quiser, e é isso aí. Aqui, ó. Aqui. Que vai ficar desse lado. Então vamos ao Turu e começar. Turu. Muito bem, gostaria de começar dizendo que esse será um vídeo narcolépsico, porque eu nos últimos 5 dias, por diversos motivos, eu dormi 17 horas combinado, né? E eu não sei se tem algum médico aí que assiste a gente, mas não me parece exatamente uma coisa muito boa, mas eu não sei, né? Então vamos ver como é que vai rolar a coisa aqui, porque ficar acordado está sendo um problema. Uma outra coisa que foi retirada da mesa, né? Mas é um quesito necessário para o vídeo, é o café. Aqui, ai, poxa, aqui não tá pegando em câmera, né? Vamos deixar aqui. Muito bem, vamos começar com o design aqui e já dizendo que uma coisa que poucas pessoas comentam, que, poxa, é muito pequeno, né? É que a diferença de peso aqui é de 30 gramas, uns 170 e pouco aqui e uns 200 e pouco aqui. Só que essa diferença faz toda a diferença na hora que você tá usando na cama, quando você tá tentando dormir e não consegue. Quando cai na sua cara, especialmente quando você usa óculos, esses 30 gramas mais a força da gravidade fazem diferença. E até quando você segura, você percebe, poxa, esse aqui é pesado. Quando você segura só ele, parece um celular assim, tipo, beleza, né? Mas quando você pega os dois, por que isso aqui é mais pesado? Porque, assim, é a bateria mesma, então eu acho que é o tipo de coisa importante de mencionar. Os dois têm exatamente 6,67 polegadas de tela e tem praticamente o mesmo tamanho, né? Eu acho que, na verdade, o Poco F6 Pro é um pouquinho maior, bem pouca coisa aqui, não sei nem se dá pra ver, ó. É uma diferença bem, assim, milimétrica. E o que acontece? Temos aqui uma batalha, chamemos assim, né, de design versus qualidade de construção. Por quê? Aqui é metal, você pega assim, tipo aquela sensação gostosa, o famoso teste do nariz, onde você coloca, poxa, você sente uma coisa mais nobre aqui, né? Tem um ponto aqui que eu acho que, eu não sei se é polêmico, mas é no mínimo debatível, né, que é o design, que aqui é plano, né, totalmente liso, e é aquela coisa que celulares, eles são muito parecidos uns com os outros, né, e aqui tem essa textura, aqui é vidro, né, e aqui é plástico. Mas esquecendo isso, esse design, essa diferença de design aqui, vocês acham que é relevante na escolha do aparelho? Porque a fabricante oferece capas aqui que são opacas, né? Então vai esconder de qualquer forma. Mas é o tipo de coisa, eu, por exemplo, se é o meu celular, eu sei, toda vez que eu olho, eu vejo isso, eu lembro disso, né? Então isso aqui, eu não sei se é exatamente democrático, porque não é pra todo mundo, né? E aqui, apesar de mais simples, pelo menos me parece mais universal. Aí coloca aqui embaixo. Um outro ponto que eu falei, aqui é vidro e aqui é plástico. Mas qual que é o vidro de proteção aqui? Vidro, aquele mesmo vidro da casa da sua avó, que foi construída lá nos anos 60, é o mesmo vidro usado aqui. Então, você não vai querer usar sem cá. E aqui na frente, aí vemos as diferenças, assim, que são incompreensíveis, para dizer o mínimo, né? Porque temos o IP54 aqui no Poco F6 Pro e o IP64 aqui no Poco F6. E o que é legal, né, que poxa, daquela coisa de Poco F6 ele é mais resistente à água do que o Poco F6 Pro. Na verdade, não, porque ainda tem um social que vai rolar ainda que eu explicarei, né? A diferença dos IPs. Na prática, o que muda é a resistência à poeira, né? O primeiro número ali é poeira, então vai de 5 para 6, ele é mais resistente à entrada de poeira, só que o 4 é o mesmo, né? E o 4 assim, ele é resistente à tosse, aí beleza. Agora vai chover, vai fazer alguma coisa, tem aquele... Você vai num lugar, num pântano, sabe? Tá um pouco mais úmido, sinceramente, eu não recomendo. Por quê? Que não é minimamente a prova d'água, pra mim é um mistério. Nenhum dos dois são, mas nesse caso, o Poco F6 Pro é pior do que o Poco F6 normal. Não entendi. É um vídeo que não é exatamente muito óbvio, né? Porque, poxa, ele não é melhor em tudo? Não. Aqui no Poco F6 temos Gorilla Glass 5, que você não tem muita confiança de ficar fazendo assim, porque em algum momento vai dar ruim, sabe? E o Poco F6, o básico, né? O Vanilla, que chamam, ele tem Gorilla Glass Victus. Então ele é muito mais resistente, você pode fazer isso aqui quanto você quiser, que você sabe que não vai quebrar. O vídeo logo em seguida que eu vou gravar, se eu não dormir, ele vai ser exatamente explicando se vale a pena usar película ou não. Mas como, assim, se você vai comprar o Poco F6 Pro, que ele é tecnicamente mais avançado, essa peliculinha que vem nos dois, né, eu não tiraria, tá? Porque o Gorilla Glass 5, eu não entendi porque está aqui, e eu acho que hoje em dia, mesmo modelos intermediários, Gorilla Glass Victus é o mínimo, porque pelo menos dá a certeza de que nada vai acontecer, a não ser que você pise nele. Já aconteceu
se estoura várias vezes. A Corning, ela pode fazer o Gorilla Glass mais resistente do universo, mas nada resiste a alguém pisando diretamente com 100 kg de pressão na tela. Então é tenso. Os dois têm áudio estéreo, os dois têm sensor digital na tela aqui e funciona muito bem. É o mesmo sensor, né? Então não tem muita diferença em todo o resto aqui. Os dois têm sensor de infravermelho aqui para você ficar enchendo o saco do seu amigo, né? Então nesse ponto aqui está tudo certo. A tela, como eu falei, faz assim 6.67 nos dois e sendo bem chucro, elas são basicamente a mesma tela, só que a tela do Poco F6 Pro, ela é mais brilhante. O que acontece? Brilhante no extremo, quando ele entra naquele modo ali de pico. Por quê? As duas telas aqui são um espetáculo. A tela do Poco F6 Pro tem uma resolução um pouco maior do que a do Poco F6, só que a do Poco F6 é tão grande já que se compara a Galaxy S24, se compara a iPhone 15 Pro, porque a resolução é muito alta, a densidade de pixels, 446 pixels por polegada, e aqui é mais de 500. Na prática, você não vai ver diferença porque as duas são telas fantásticas. As duas têm Dolby Vision, tem HDR10 e trabalham com 120 Hz. Só que acontece, os dois, por padrão, eles conseguem sustentar, mas que... Olha lá, que os dois também têm softwares lixo espalhado assim pelo celular inteiro, né? Só que acontece, assim, os dois, no máximo ali, tipo, sustentado, eles conseguem 1.200 nits. É bastante coisa, digno de top de linha de entrada, né? Os também não Ultra, não Pro, não Pro Max, nem nada. Só que aqui temos um pico de 2.400 nits no Poco F6 e 4.000 nits aqui no Poco F6 Pro. Literalmente você vai usar talvez uns 10 segundos por ano, isso quando você colocar diretamente no sol. Porque não é questão, não é isso aqui, ó, que você pega, aumenta aqui esse sustentado. É quando você chega, o sensor de luz aqui, ele detecta que tem uma luz muito forte e ele vai jogando, vai aumentando o brilho aqui para você poder ver. Que no caso aqui ele entrou no modo espera. Mas quando vai ter uma luz muito forte, ele tem esse pico, só que esse pico não é sustentável. Até porque você imagina a autonomia do aparelho se ele ficasse com 4.000 nits por padrão, né? Então quando ele chega, ó, percebe que ele tá bem mais brilhante, né? Quando ele chega nesse ponto, é quando você vai ver alguma coisa no sol e depois coloca no bolso. Mas se você ficar diretamente com ele ali no sol, em uma hora ele vai desistir, ele vai cair para os 1.200 ali, porque é insustentável, pelo menos pelos padrões de tecnologia de hoje, né? Os dois trabalham com 60 ou 120 Hz. Só que, sinceramente, o fato de os dois terem exatamente a mesma falha, onde você tem que escolher ou 60 Hz ou 120 ali e ele não alterna automaticamente, é uma coisa que eu acho quase imperdoável. Porque o problema é o seguinte, assim, se ele não alterna automaticamente, você dobra a frequência, certo? Só que nesse caso, como o Poco ele já é projetado para ficar mais tempo na porradaria, sabe? Na pancadaria, onde você vai rodar muitos apps pesados, várias coisas ao mesmo tempo. Essa autonomia, ela cai drasticamente. Os dois já duram menos de um dia, tá? E até pelo estilo de uso de Poco, que você acaba jogando mais também. Só que quando você coloca 120 Hz, é péssimo, é absolutamente péssimo. Então eu acho que é uma forma, teoria da conspiração minha, de você tentar empurrar a compra de um Xiaomi 14, um Xiaomi 14 Pro, um Xiaomi 14 Ultra. Porque se ele tivesse isso, ele seria praticamente perfeito, por exceção da câmera. Então por que você compraria o mais caro, né? Só que é uma falha tão óbvia, sabe? Que parece um downgrade, porque a parte de não ter resistência contra a água, a Xiaomi, ela meio que luta com isso há anos, né? Agora, ter alternância manual de 60 para 120 Hz é assustador. Eu acho, de verdade, assim, poxa, pouca coisa. Pedro Cipó, eu não tô dizendo que é a sua opinião, eu gostaria de saber, inclusive, a sua opinião aqui embaixo, porque nesse ponto é puramente opinativo, tá? Eu não compraria só por causa disso. Esse é o ponto. Não. Tem certas coisas, check, sabe, que eu preciso. Não. Não. Assim, é um erro tão óbvio que eu não quero. Sobre a configuração. Poco F nunca foi conhecido por, meu Deus, ele é devagar. Eu nunca conheci alguém que está infeliz com a performance de um Poco, certo? E aqui não é diferente, só que a segmentação me é curiosa. O que acontece? Temos o Poco F6 normal, beleza? E temos o Poco F6 Pro. O Poco F6 Pro, ele tem que necessariamente, por ser Pro, ser mais rápido, né? Melhor do que o Poco F6 normal, porque se ele é Pro, né? Você imagina comprar o carro, uma versão avançada, que talvez tenha menos motor, que nem a Toyota faz com o Corolla, sabe? Que tem menos potência quando você paga mais caro. É um negócio meio esquisito. Snapdragon, que tá, você vê. Snapdragon 8S Gen 3 aqui no Poco F6 e o Snapdragon 8 Gen 2 aqui no Poco F6 Pro. Então nós temos uma arquitetura do ano passado dos principais top de linha na versão Pro e temos uma variação, uma variante do Snapdragon 8 Gen 3 desse ano, que é de todos os top de linha desse ano, que tem um S ali, que é muito importante. E como eles se comparam? Porque se é uma variação, o S não é de super, tá? Tiraram coisas, e tiraram algumas coisas que, nesse caso aqui,
pode ser o diferencial de você escolher o Pro ou não, mesmo tendo o chip do ano passado, que é uma estratégia que eu sinceramente gosto. Afinal de contas, você tá pagando um excelente desempenho por vários anos, sem ter que pagar todo o custo de desenvolvimento e tal do ano passado, porque o hype já passou, né? Só que assim, o Snapdragon 8S Gen 3, ele é mais moderno, ele tem uma arquitetura mais avançada. Só que o que a Qualcomm fez? Ela pegou a GPU e cortou os núcleos pela metade. Então você tem metade dos núcleos de GPU. E essa metade é parcialmente compensada ali por uma frequência maior. Então você não tem uma perda tão significativa assim de desempenho, né? Como se fosse metade do desempenho de GPU. Já o Snapdragon 8 Gen 2 aqui do Poco F6 Pro, ele tem exatamente a mesma GPU utilizada em todos os top de linha do ano passado, como o S23 Ultra, por exemplo, e eu não vejo pessoas com esse celular reclamando de desempenho exatamente, né? Que é uma GPU melhor do que o Snapdragon 8S Gen 3. Aí o que acontece? Quando você usa os dois, é é absolutamente impossível dizer qual que é mais rápido ou não. Você acaba verificando isso em benchmarks, mas na prática é assim, os dois são extremamente rápidos e dificilmente vão apanhar em qualquer multitarefa que você vai usar. Agora, na hora de jogar, quando você quiser um jogo muito potente, você vai ver aqui que o Poco F6 normal, ele não... A GPU dele não entrega a mesma coisa. A CPU tá tranquila, beleza. Você pode ali jogar o que você quiser. Não é a CPU do Snapdragon 8 Gen 3, mas ela tá ali, sabe, no 1% de desempenho, né? Agora, a GPU, como ela está pela metade, ainda que rodando mais rapidamente, não vai ser exatamente o mesmo desempenho. É uma estratégia que eu acho esquisita porque, assim, é difícil, sabe, se eu olhar o chip e se tudo for igual, que não é, mas se tudo for igual, você escolher um ou outro. Fala, como assim? Eu pego o top do ano passado ou a variação de custo-benefício aqui desse ano? Poxa, que coisa esquisita. Porque esse S, eu falo, tecnologia, uma letra muda tudo, né? O S, ele deveria ser, ele é o equivalente, tá, ao iPhone SE. Sabe, é equivalente aos Galaxy FE, por exemplo, né? Que parece, é baseado no top, só que cortaram um monte de coisa para ser acessível. É o equivalente ao Onix Joy, né? Porque você pega ali, o que é o Onix Joy? Lá foi não fez comparação com o carro ainda, né? O Onix Joy, ele é uma versão para você que quer um Onix, mas não quer pagar um Onix, né? Eu não sei se tem já nessa geração nova aí, mas é assim, ele é um carro que ele anda. Ele não tem nenhum de diferenciado, não tem câmbio automático, não tem motor, nada, né? Tem peça de lataria que aparece e tal. O que é excelente, né? Porque é um carro que a manutenção é muito fácil, afinal não tem nada para quebrar. Então acho que o Joy é por causa disso, né? Chega e fala, só aquele consumidor tá feliz porque ele acha que ele comprou um Onix, né? Que curioso. Então, o Snapdragon 8S Gen 3 é isso, só que com Mercedes. Você pega, assim, tem todos os aspectos de Mercedes, né? Mas não é o Mercedes. Você pega, tem um carro, qual que é? Não é Tiguan, Touareg, da Volkswagen. Touareg, ele é, até onde eu me lembro, internamente um Porsche, né? Ele é V8, inclusive, né? Só que ele é um Volkswagen que tem um custo de um Porsche, mas não tem aquele negócio, poxa, você tem um Porsche? Não, é um Volkswagen, um Touareg. Então é mais ou menos isso. Sobre configurações, os dois começam com 256 GB de memória interna. O que acontece? Nós temos aqui, tipo, no F6 normal, vai de 256 a 512 de armazenamento e memória RAM vai de 8 GB até 12 GB. Sinceramente, não acho que faz sentido, porque esse 12 GB você não vai acabar usando, né? Agora, no Poco F6 Pro, ele parte de 256, beleza, com 12 GB por padrão, e chega até 1 TB de armazenamento com 16 GB de memória RAM. Me parece excessivo, né? Memória RAM de notebook bom. Só que, poxa, você não tem meio que uma opção se você quiser 1 TB, né? E mesmo porque, como a gente vai ver no final, os preços eles não fazem exatamente muito sentido, né? Só que o que eu posso dizer é, você pegar lá vou eu falar de carro de novo. Você pegar um carro médio, assim, pegar um carro de entrada, por assim dizer, e você colocar tudo no talo, você colocar todos os diferenciais, pagar todos os pacotes premium, não torna ele compatível ou comparável com a categoria acima, né? Então, se você vai pagar muito mais caro para ter 1 TB e 16 GB de memória RAM no Poco F6 Pro, me parece um dinheiro que você não vai aproveitar, sabe? Ele vai continuar sendo um Poco F6 Pro. Ele vai ter a câmera do Poco F6 Pro. Inclusive, ele vai ter a ausência de resistência de água do Poco F6 Pro e até, assim, a baixíssima proteção de... Eu vou comparar com o carro de novo, porque é o seguinte, você pega um Poco F6 Pro, você imagina Corolla Altis, aí você vai lá, da mesma versão, né, você tem uma versão Altis, que seria o equivalente ao Pro do Corolla, né, e vem com menos airbag, sabe? Você tá pagando mais caro, tá vindo um monte de coisa legal, né? Só que, assim, você vai comprar esse Corolla aí, ele é muito mais completo em tudo, mas não bate. Porque se bater, irmão, vai dar ruim. Pô, não faz sentido. Por que o mais avançado não é mais seguro? Aqui devia ser o Victus 2, no mínimo. E olha só, vamos falar da câmera aqui.
Capinhas, o que eu disse é verdade, tá? Aqui dentro, poxa, dá todo um ar de capa premium, né? Só que isso aqui, sua mão vai derreter isso aqui rapidamente. Já está começando a acontecer nas poucas semanas que estamos com ele. Então, isso aqui é uma capa para você até comprar a capa, sabe? É que nem o... Bom, vai comprar carro de novo, acho que já está excessivo. O que acontece? Quantas câmeras temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas câmeras temos de verdade? 2,5. Por quê? Flash, já tiramos 2. Aqui é uma ultra wide de 8 megapixels, sinceramente desprezível porque a câmera principal é muito melhor. Aqui também temos o sensor macro, aquela coisa inútil, sabe? É que nem colocar acendedor de cigarro no carro para pessoal que não fuma, não serve para absolutamente nada. Aqui é a mesma ultra wide de 8 megapixels, então juntando essas duas aqui temos meia câmera, né? E a principal, 50 megapixels nos dois casos, mas é o mesmo sensor? Não, não é. Aqui é um sensor que ele é muito menor do que do Poco F6 Pro e as fotos do Poco F6 Pro são claramente superiores. É uma câmera que de fato você consegue usar para tirar boas fotos. Vídeos ok, porque os dois têm estabilização ótica com 1080p e aqui temos até 4K 60 fps e aqui temos 8K 24 fps. É péssimo esse 8K, eu acho que é o pior 8K que eu vi na minha vida. E eu digo que é tão ruim que eu já tive um celular, eu não sei se vocês lembram, chamado Moto Max com 2x, né? E esse Moto Max, ele era de 2014, ele filmava já em 8K, também é 24 fps. E eu não consigo comparar agora porque esse celular acho que ele já foi falecido há muito tempo. Mas eu acho que a imagem de 8K do Moto Max era melhor do que desse aqui. Só tá aqui pra constar, sabe? É que nem você pega, eu já vi carro aí que é básico, de novo, carro que é básico, velocidade limitada 200 km por hora. O carro tá assim, não adianta nada você anunciar um recurso se ele não faz isso bem, entendeu? O andar a 200 km por hora, o carro tem que estar pleno, sabe? Então, assim, não adianta você anunciar o recurso que não serve pra nada na prática, né? 4K, inclusive, também não é bom, né? Porque você não tem estabilização nem nada. Se for usar, coloca ele num tripé, porque se tremer qualquer coisa, vai ficar ruim. Só que a câmera de foto é muito boa e os vídeos 1080p dos dois são muito bons. E eu posso dizer, o Poco F6 Pro, ele é uns 17,3% melhor do que o Poco F6 normal. Só que os dois têm câmeras úteis. Eles não vão concorrer com nenhuma marca, mesmo no patamar de preço deles, porque o foco da Poco nunca é ter câmera. O celular é uma porcaria porque ele não tem câmera. Eu falo assim, é proposta, sabe? Não adianta você chegar e cobrar um recurso que nunca foi prometido para você. Assim como o Corolla, eu tenho tô pegando raiva do Corolla. Assim como o Corolla, que era um carro que, quando no Corolla 2021, ele não tinha sensor por padrão. O Corolla Altis não tinha sensor de estacionamento. Tinha câmera, mas não tinha sensor de estacionamento. Então, eu tô ficando velho, eu fico muito pouco interessado em grandes problemas, mas os pequenos problemas me irritam tanto, sabe? Um carro desse porte não tem sensor de estacionamento. Dá pra colocar, ninguém perguntou. Assim, ele tem que ter por padrão. Então, não dá pra você cobrar uma coisa que ele não é. Fazer o Corolla, até daquela versão, não tinha. Você vai comprar reclamando que não tem? Não tem, sabe? Então compra, né? Então, assim, câmeras você está bem servido. Temos aqui uma de 20 megapixels versus uma de 16 megapixels. Isso será logado pela nossa querida equipe aqui. E eles vão logar essas fotos aqui para você dizer quais são melhores. Aqui vamos tirar a nossa foto narcolépsica, né? Minha cara nunca foi muito boa, sabe? Mas hoje ela está péssima. As duas frontais são muito boas, mas Xiaomi, né? Xiaomi começou a colocar câmeras 4K nos top de linha. Então você acha que o Poco F6, mesmo o F6, ele vai ter câmera 4K? Claro que não, né? Você vai filmar aqui em 1080p, mas tá tudo bem, né? Inclusive vamos filmar aqui para demonstrar para vocês. Eu estou com sono. Eu preciso de 3 meses de férias por ano. De resto, nós temos bateria de 5.000 mAh e elas são muito parecidas, porque elas não duram o dia inteiro. Isso é uma coisa assim, por quê? Pra onde tá indo esses mAh todo? Você não está fazendo nada e a bateria está indo embora. Parece, sabe, tipo um timer. Assim, 2 minutos pra avisar que a torta ficou pronta no forno. E você vê aqui esse contador. Aqui ele tá no modo economia de energia ainda, né? Esse contador, ó. Você vê um teste, inclusive é um teste bastante significativo. Eu deixei ele com 100% aqui ontem. Não tá com chip, não está rodando nada. E aqui nós temos 91% no Poco F6 normal. Foi 9% fazendo nada. E no Poco F6 Pro, 83%. Isso em menos de 24 horas, porque foi deixado no final do ano. Para onde foi essa bateria? Porque nada aconteceu, né? Atualizou o software aqui porque ele tá no Wi-Fi. Sinceramente, é um volume muito pequeno, né? Então eu acho que a gente pode concordar que o Poco F7 e gerações seguintes podem vir com 6 ou 7.000 mAh para pelo menos durar o dia inteiro, sabe? Mas a vantagem é que nós temos um carregador aqui de 90 watts no Poco F6 normal e nós temos um carregador de 120 watts aqui no Poco F6 Pro. Se você já está insatisfeito com o fato de que ele não dura o dia inteiro, quando você tirou da caixa, você imagina depois de usar essa potência aqui todas as vezes que você for carregar. Sinceramente, vai comprar o celular desse porte que vem com carregador turbo, que é uma coisa muito bem-vinda, né? Use somente em emergências, use somente quando precisar. Porque se você ficar carregando com turbo toda hora, a sua bateria não tem o que fazer. Xiaomi é muito boa nisso.
mas é aquela coisa, a gente não consegue, por enquanto, violar as leis da física, né? E estamos começando a ver, porque essa coisa de carregador de 90 watts, 120 watts, é uma coisa relativamente recente na tecnologia, né? Mas não é incomum relatos, né, de pessoas que a bateria do meu celular ela está cansada. Assim, que nem eu hoje, sabe? Ela está cansada. Que é o resultado de longo prazo você ficar carregando várias vezes com turbo. Não tem necessidade, sabe? Hoje eu entendo, assim, todo mundo questionava por que iPhones e Galaxy S da vida, né, S24, por exemplo, eles não trazem um carregamento extremamente rápido. Como são produtos que eles focam num tier mais premium da sociedade, que são pessoas que estão dispostas a pagar caro e não querem encheção de saco, eu acho que é uma forma da empresa colocar uma trava de você poder usar o celular sem preocupação de que ele vai ficar gasto muito rapidamente. Então limita, se eu não me engano, o S24 Ultra é 45 watts, que nem o S23 Ultra, só que o carregador padrão é 25 watts, que não é exatamente muito rápido. Então você vai usando, também não é devagar, então você vai usando ali e você não sente essa degradação ali no curto, médio prazo, né? Talvez seja uma boa estratégia, eu acho que é isso que acontece, então não é assim um migué da fabricante. Eu acho que é uma forma indireta de fazer o próprio celular durar mais e melhorar a experiência da pessoa, mesmo não tendo um carregamento ultra rápido. A parte de conectividade dos dois é muito parecida, só tem uma pequena diferença que eu vi, assim, isso discussões internacionais de pessoas implicando com o fato de que o Poco F6 ele tem Bluetooth 5.4 e o Poco F6 Pro tem Bluetooth 5.3. É uma coisa natural de se esperar porque estamos falando de um chip que ele é mais antigo, né? Então, se ele é mais antigo, ele tem esquece desempenho, ele tem tecnologias do ano passado. E o Poco F6 normal, como ele é um celular desse ano, apesar de não tão potente ainda mais a GPU, ele traz tecnologias desse ano. Agora, o que acontece? Não faz a menor diferença para o usuário final. A menor diferença. Você pega toda a evolução no padrão Bluetooth, do 5.3 para o 5.4, é uma coisa que o consumidor não usa. Tem algumas outras pequenas diferenças, mas é uma adição de você ter conectividade com várias etiquetas Bluetooth, por exemplo, ao mesmo tempo. Não vai mudar nada na qualidade do seu fone, não vai mudar nada na qualidade de tudo que você conectar a Bluetooth aqui. É só uma coisa estética. Então, tudo que você conectar, mesmo tendo um padrão que é mais avançado, não vai fazer diferença. Porque mesmo que você compre, é uma coisa importante de deixar claro, mesmo que você compre um fone Bluetooth 5.4, ele vai conectar tranquilamente no seu Poco F6 Pro. Por quê? São padrões que eles vão tentando a melhor conexão possível. Não tem aqui, ele desce. É que nem o USB. Ele vai para o padrão mais baixo. E na prática, não vai fazer a menor diferença. Preço é uma coisa que não faz o menor sentido, assim como o fato de eu continuar usando esse tablet desgraçadamente ruim. Eu falei mal dele nesse vídeo ainda? Não, né? Isso aqui, se fosse comparar com alguma coisa, seria com o Brasil, porque não funciona, né? Vamos lá. Preços. Quando eu fiz a análise individual, já mudou bastante. Se eu não me engano, o Poco F6 Pro, a versão básica era 3.250. Encontrei ele por 3.089 na versão de entrada ali com 256 com ele. Já o Poco F6 Pro, o preço dele varia bastante. Por exemplo, temos aqui 3.750, que seria R$500 mais caro do que o Poco F6 normal. Então, R$500 eu acho que tem que ver se paga essa diferença de recurso ou não, né? Mas isso na versão de entrada com 12 GB, porque ele não tem versão com ele. Se você quiser a versão ali com 1 TB, eu também achei R$4.400. R$4.400 é muito dinheiro para um pouco. Vocês me desculpam, assim, é muito dinheiro para um pouco. A gente tá falando de quase 4 salários mínimos. É muito dinheiro para um celular que no mundo inteiro, exceto no Brasil, é conhecido como entregar muita coisa cobrando menos. Aqui o Brasil nada faz sentido. Mesmo porque esses preços que eu tô falando para vocês, eles também... É que nem falar de Bitcoin. Isso é coisa de Mercado Livre. Então, os preços variaram da semana passada que eu gravei para hoje. Então, podem ser preços completamente diferentes para você. Por quê? Porque o Brasil é um país que não faz sentido. É um país onde celulares de custo-benefício, eles custam mais de R$4.000. Não tem como dar certo isso aqui. É de pagar 4.400... Ah, mas é um Tera 16. Não tem como dar certo um país que cobra R$4.400 num pouco. Ele é um pouco. O que acontece? Vale a pena? Olha, 3 mil, vamos considerar o patamar de 3 mil. Ele é competitivo, porque obviamente você vai encontrar concorrentes que entregam mais em certos quesitos. Câmera é o tipo de coisa que é muito fácil de bater. Agora, todo o resto, o conjunto, né? Porque que eu falo? O que é um pouco, né? Ele pega, assim, a média do segmento ali, isso considerando o preço internacional. Eleva tudo, né? Então você está levando um custo-benefício muito maior, né? É uma espécie de segunda linha da Xiaomi. Só que tem falhas óbvias. Então, a média sobe toda, só que tem pontos que são abaixo da concorrência. Câmera, autonomia de bateria e tal. Ou o fato de a tela não ter a alternância automática de frequência, né? Mas, em valor, ele é muito bom. E até em desempenho, eu eu pesquisei, tá? Eu não encontrei celular com desempenho similar aí nessa faixa de preço. E mesmo porque a gente tá considerando um preço aqui que é do Mercado Livre, R$3.000, né? Só que lá fora ele é $450. E o Poco F6 Pro aqui é $500, 50 pila a mais, né? $50 a mais. Então, nesse ponto, é um kit que é difícil de bater.
Pra mim é um aparelho claramente subsidiado, né? Só que não interessa se o mundo inteiro tem subsídio e chega no Brasil a gente taca tudo quanto é imposto. Ou tem vendedores aqui que chegam e falam assim, ó, celular eu paguei ali, comprei 1.000, né? E eu paguei ali $400, né? $400, o dólar tá 5,50 ultimamente, né? Então vai para 2.000 e pouco, tem que colocar minha margem de lucro, tá não sei o que, R$4.500. Não acho que funcione. Não tá certo. Se vocês buscam concorrentes no Brasil, nós temos basicamente duas empresas que são Samsung e Motorola. Nesse segmento de preço, elas são extremamente competitivas, né? É que nos top de linha que elas estão, assim, colocando, sabe, aquela etiquetinha ali de 0 a mais, né? Eu não sei se em custo-benefício em conjunto eles conseguem se comparar, mesmo com tudo isso que tá errado e mesmo assim ele chegou por R$3.000. Lembro, senhores, que 2019 ou 20, não me lembro. Eu conheço gente que comprou o Poco F3 Pro por R$1.500. Você imagina esse preço hoje? Pagar R$1.500 nesse conjunto aqui. Mas são preços onde o Brasil fazia... Hoje ele faz menos sentido do que ontem, né? Mas muito mais sentido do que o ano que vem. Então, tem que considerar isso também. Se você quiser a oferta deles, nós temos o nosso link aqui embaixo de ofertas e a nossa equipe, ela é craque em meio que escavar a internet por descontos e elas geralmente conseguem, tá? Assim, celulares que tem muita procura, como esses aqui, o incentivo é maior, porque tem muitas pessoas buscando, então o nosso incentivo de buscar desconto também é muito maior. Mas se eu fosse você, eu conferiria a nossa lista também de recomendações, porque eu acho, não sei quando que esse vídeo vai pôr, mas eu acho que esses dois celulares aqui, eles entrarão na lista de custo-benefício, porque querendo ou não, você tem que comparar, você pega o HB 120, né? Você tem que comparar com carros que também custam 120 mil. Mesmo os dois preços não fazerem o menor sentido, né? Então tem várias recomendações ali que eu acho que se você quiser pagar menos ou mais, tem as nossas recomendações Canaltech Extras para você. Então eu gostei muito dos dois, falhas óbvias, desde as primeiras gerações, eu já fui um usuário muito feliz de Poco F2 Pro. Poco F3 tinha Pro, acho que era só normal, né? É o Poco F2 que era Pro, isso mesmo. Que tinha aquela câmera retrátil, cala a boca, tinha aquela câmera retrátil, que ela subia e eu adorava, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida muito reservada e eu não... Até hoje eu não me acostumo com o fato de ter uma câmera aqui que ela pode estar me filmando ou não, sabe? Então eu fui um feliz usuário de um Poco F2 Pro. E depois, qual foi o que eu tive? Um Poco X3 Pro, né? Que eu tive que descer um pouco o padrão de vida, né? E eu gostei de todos eles, eu gostei de absolutamente todos eles. A proposta continua sendo a mesma. É que o Brasil deixou de fazer sentido. Não entendam mal o que eu vou falar, mas a linha Poco, tanto M quanto X quanto F, ela é muito mais consistente e confiável do que o Brasil. Então, de tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.